Olá, amigos e amigas! Em oferecimento à Fujikura Genética de Codornas, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast iremos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação e muito mais. E hoje vamos falar sobre vacina com uma convidada aqui muito especial, um grande laboratório de vacinas, Camila Costa. Camila, muito obrigado por você ter aceitado a participar aqui do Pod Aves. Eu estou muito lisonjeado que você esteja aqui conosco e nós gostaríamos de conhecer a profissional Camila. Quem é a Camila? Conta pra nós. Adriana, eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês, né? Poder falar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história, né? Da minha trajetória profissional, também que a gente tem desempenhado aí no campo. Você é nova, né? Sim, eu tenho 10 anos de formada, na verdade. Tive uma atuação inicial ali na parte de frango de corte. Depois eu fui para o setor de poedeiras, né, comerciais. E aí fiquei por um tempo na poedeira e já estou há 5 anos hoje na empresa que eu trabalho. Né? A gente trabalha muito focado na parte de diagnóstico, tanto de postura comercial quanto de matrizes. Na parte de codornas também a gente tem feito um trabalho espetacular, né, com o pessoal a campo. E isso traz para a gente uma bagagem muito interessante, né, porque a gente acompanha os casos clínicos a campo, dos produtores, a gente entende um pouco ali, junto com eles, a dificuldade, né, da dor desse produtor. Então isso traz muita informação técnica para a gente. E você é formada em... Eu sou formada em veterinária pela FMG, né? E aí, durante a minha graduação, eu fiz uma especialização ali na parte de avicultura, de sanidade avícola. Entendi. Você disse que começou na questão do frango de corte. Sim. E aí, como é que foi o começo? Assim, primeiro, deixa eu te perguntar, por que tu foi louca em escolher avicultura? Na verdade, eu entrei para veterinária para trabalhar com pequenos. Entendi. E fiz todas as matérias, né? E ali chegou no 4º período, eu vi que não era realmente aquilo que eu imaginava que seria. Não quis pet? Não quis pet. Para mim foi uma dificuldade muito grande, assim, na minha cabeça aceitar, né? Porque era uma coisa que eu me enchia muito os olhos. E quando eu descobri a avicultura, volta do 4º, 5º período, eu me encantei, porque realmente, assim, não é aquela avicultura que a gente vê, né, no fundo de quintal. Então, é tudo muito tecnificado. A gente tem aí produções em larga escala. Tem aí profissionais que estão ali envolvidos não só na parte de sanidade, né, como que eu estou inserida hoje, mas também na parte de nutrição. E foi uma coisa, assim, que me fascinou muito. E coincidiu na época de ter um laboratório que estava procurando uma pessoa, né, para desenvolvimento de pesquisa, acompanhar produtores a campo. E eu estava procurando um estágio, conheci a avicultura num simpósio que teve na FMG. Inclusive até o Márcio Botrel, que trabalhou conosco, né? Trabalha com eles, na verdade. Ele estava dando palestra, o pessoal da Vimig, em Minas Gerais. E eu gostei bastante, me encantei pelo setor e direcionei a partir daí toda a minha faculdade, né? Os meus estágios, a minha carreira toda nessa parte de avicultura. E gostei bastante da parte de sanidade avícola. E aí eu fui me especializando e é hoje onde eu estou inserida. Quando você teve o primeiro contato com a avicultura, o que mais te surpreendeu? Assim, larga escala de produção. Como assim? Porque era uma coisa que eu não tinha muito entendimento, assim, muita visão. Eu sou de Curvelo, né, região de Minas Gerais, centro-norte de Minas Gerais. E lá até então a gente não tinha muita avicultura, então eu não conhecia a parte de galpão, eu não conhecia a parte de equipamento, todas as empresas de genética, toda a seleção, né? A gente tem muitos mitos que envolvem a parte de avicultura, né? Os hormônios. Exatamente. Então, assim, eu era bem leiga na área mesmo, de não conhecer todo o processo. Entendi. E quando eu fiquei conhecendo, eu vi as fotos de galpões muito grandes, né? Profissionais envolvidos ali, responsáveis por fazer aquele animal não só cuidar do bem-estar, mas também de investir na produtividade, desse retorno financeiro, que é muito importante, né? O que pagar a conta no final. Sim. Isso me encantou muito, sabe? Eu falo que hoje eu sou apaixonada na avicultura.
E aí, realmente, a gente foi a campo procurando e isso trouxe muitas oportunidades. Então, de fato, o que me impactou nesse início da avicultura foi entender qual que era o tamanho do negócio, né? Qual que era ali a escala de produção, as pessoas todas envolvidas. Às vezes a gente entra numa granja, a gente não tem ideia da cadeia que está ali por trás de profissionais. Então, tem o produtor, tem a pessoa responsável pela nutrição, a pessoa responsável pelas vacinas, a parte de genética, né? Desenvolvendo ali cada vez aves mais produtivas, que têm uma longevidade maior. Então, isso me encantou bastante. O que você aprendeu com as aves? Nossa. E você já foi em podcast, mas essa pergunta você não respondeu no podcast, né? Essa pergunta é diferente. O que as aves te ensinou, assim? Elas ensinam muitas coisas pra gente. A gente entra primeiro pensando que vai mexer só com galinha, com codorna e tudo mais. E na verdade não é isso, né? A gente aprende a mexer com pessoas. Opa! Trabalhar como assim? com pessoas. Então, se a gente não tiver ali os profissionais, os produtores do nosso lado, se a gente não tiver esse bom relacionamento, então, na verdade, as aves me ensinaram a trabalhar com pessoas. Pô, que legal. Porque a gente realmente precisa que essas pessoas estejam junto conosco, elas comprem a nossa ideia para que a gente consiga executar um trabalho interessante a campo. Quando às vezes a gente vai, faz a coleta, faz todo um diagnóstico e muitas vezes a gente não consegue fechar, ali, às vezes, um caso clínico por conta de pessoas. Então, assim, as pessoas são muito importantes, a gente tem que parar para escutar. São eles que estão todo dia ali em contato com as aves, eles nada melhor que eles para saberem o que está acontecendo, né? Então, e são essas pessoas que estão ali no campo que vão realmente enxergar esse primeiro, né, essa primeira diferenciação da ave, quando ela começa a perceber que realmente tem alguma coisa errada ali, que não está legal, que precisa de ser ajustado. Então, as aves me ensinaram a trabalhar com pessoas. Que legal. O que é mais fácil trabalhar, com aves ou com pessoas? Com aves. Com aves é mais fácil. E me diz uma coisa, você hoje trabalha numa empresa aí renomada de vacinas, mas assim, eu vejo que as vacinas hoje é um gargalo para muitos avicultores, porque quem é pequeno, ele tem dificuldade de acesso. Quem é grande tem acesso, mas muitas vezes falta a vacina no mercado. Poderia me explicar o porquê disso? Sim. Então, hoje nós temos, quando a gente começa a partir para a parte de vacinas, nós temos algumas vacinas focadas em alguns agentes. E geralmente as empresas, por questão de produtividade, os frascos eles partem de 1.000 doses, por exemplo. Então eu percebo que tem uma pequena dificuldade desse mercado de mais aves caipiras, né, um produtor pequeno, de conseguir encontrar esses frascos, que muitas vezes a gente recebe ligação de produtores. Eu tenho uma criação de 500 aves, eu queria fazer vacinação. Eles não conseguem muito acesso à informação. Hoje, por exemplo, né, a gente tem os podcasts, né, aqui o Pod Aves, que nos ajudam muito com essa parte de informação para o campo, que leva uma informação técnica para o produtor. Sim. Nós temos também a parte da internet, ela contribuiu bastante para o pessoal também conseguir acesso à informação de qualidade. Então, muitas empresas, nós, por exemplo, também temos um blog onde a gente apresenta os assuntos pertinentes mesmo, sabe? A parte técnica, então a gente traz ali enfermidades, o que a gente tem de solução no mercado, como trabalhar, como identificar, não só enfermidades, mas também parte de vacinação, como que é o processo de vacinação, o que é importante ser levado em consideração. Então, tudo isso hoje está um pouco mais acessível ao produtor. Mas, de fato, essa parte eu recebo muita ligação do pessoal solicitando vacina, e hoje a gente consegue fazer venda direta, mas dependendo da localização, por exemplo, eu recebi ligação do pessoal do Pará. Entendi. Então, às vezes, para o pequeno produtor não compensa, né, questão de custo, até o frete para chegar nesse produtor. Mas, assim, a gente tem trabalhado isso de uma forma diferente, as empresas também têm trabalhado com distribuição para chegar a ter um produto mais acessível aos produtores, sabe? Entendi. Então, acho que assim, hoje essa é uma das dificuldades, a questão de escala de produção e tamanho de frasco. Esse é um gargalo. Exatamente. E existe algum projeto, Camila, ou desenvolvimento para poder atender esse público? Ou não? Porque pode então, não tem, pronto, fechou.
A gente tinha até mais empresas. Desculpa, vocês não. Vamos falar mercado. Sim. O mercado No como um nosso todo. mercado hoje, nós não temos nada em andamento. A gente tinha um projeto em andamento. No entanto, a demanda ela cresceu bastante, sabe? Nós estamos com vacinas aí em lançamento, vacinas novas no mercado que trouxeram aí uma tecnologia diferente. Agentes diferentes também, que até então não tinha no Brasil e que é uma necessidade que a gente buscou no campo e levou para a empresa. E devido a essa alta demanda, acaba que a gente teve que interromper um pouco esse projeto de fazer frascos com pequenas doses. Mas para o produtor isso não vai fazer muita diferença. Acaba que para ele até a questão de valores vai ficar até talvez um pouco melhor se ele comprar um frasco maior. O interessante realmente é o acesso desse produtor, não só à informação, mas também acesso ao produto, né? Muitas vezes a gente conversa com o pessoal e realmente falta às vezes informação. Como que eu vou fazer a aplicação dessa vacina? Pois é. Porque não é só comprar a vacina e sair aplicando, né? Exatamente, Camila? tem que fazer da forma correta. E aí esses pequenos produtores, eles não têm um veterinário muitas vezes responsável, aquela questão RT. Então também eu entendo que existe uma limitação devido a esse gargalo também que tenha. Exatamente. Mas aquele pequeno que tenha... Como é que funciona? E eu vou te perguntar como leigo. Como é que funciona a questão das vacinas? Elas vão refrigeradas, não vão refrigeradas? Como é que funciona hoje as principais vacinas hoje no mercado? Hoje que a gente tem de vacinas, pela legislação, a gente tem que enviar as vacinas de 2 a 8 graus. Então, elas têm que ser refrigeradas e o produtor, quando ele for aplicar, sendo as vacinas vivas, elas têm que manter essa temperatura até o momento da diluição da vacina para ser feita no campo. Né? A gente tem o prazo de 1 hora e meia no máximo para fazer as vacinas vivas, porque como são vírus vivos, bactérias vivas, eles podem morrer. Então, a gente precisa de seguir essa temperatura de 2 a 8 graus e depois que eu fiz a diluição, no máximo 1 hora e meia eu tenho que utilizar essa solução de vacina, né? Porque eu fiz a diluição. Já as vacinas inativadas, que são geralmente aquelas vacinas com os frascos maiores, geralmente oleosa, né? São as maiorias, tem algumas aquosas, mas a maioria é oleosa. São vacinas que elas têm que ser enviadas também refrigeradas, na mesma temperatura, mas para serem utilizadas, elas têm que ser tiradas da geladeira um dia antes, tem que ser utilizada em temperatura ambiente. Porque como é um óleo, né, até o óleo fica mais fluido, mais fácil na hora da aplicação, se a vacina estiver em temperatura ambiente. A ave que está recebendo a vacina, ela sente menos o processo inflamatório. Assim como a gente mesmo, quando vai tomar ali uma BCG, por exemplo, que dói bastante, né? Uma vacina bem consistente. Então, toda vacina oleosa, ela tem que ser tirada um dia antes da geladeira ou, às vezes, fazer um banho-maria para ficar em temperatura ambiente e a gente conseguir fazer a aplicação sem a ave sentir tanto ali esse processo de vacinação. Entendi. Camila, eu vou te pedir, assim, bem como leigo mesmo, até vou te pedir desculpa, mas para você explicar, tipo assim, ó, vamos começar do básico. Quais são os tipos... Não é quais são as vacinas, quais os tipos de vacinas que existem hoje no mercado? Sim, hoje nós temos vários tipos, né? Mas para a gente assim começar a categorizar na nossa cabeça, entender um pouco melhor, nós temos as vacinas que são vivas, o próprio nome já fala, e as vacinas inativadas que são mortas. Qual a diferença? Essa aqui tem o agente vivo. Isso, e a inativada é uma vacina que já tem o vírus ou bactéria morta. Ok. Então, assim, a viva a gente tem que tomar o cuidado para não demorar a vacinação, 1 hora e meia, porque senão ela morre. Ok. E a inativada a gente não precisa ter essa preocupação, porque é uma vacina que está ali, mas tem que ser utilizada no mesmo dia. E como que elas vão interagir com a ave, a viva e a morta? As vacinas vivas, geralmente, são as primeiras vacinas que a gente faz nos animais. Então, são, por exemplo, recebi um pintinho na minha granja, recebi uma codorninha. Então, as primeiras vacinas que a ave vai receber são as vacinas vivas, porque são vacinas que elas dão uma resposta já imediata. Então, vou fazer, por exemplo, uma vacina ocular, vou fazer uma vacina na asa, né, no caso de galinhas, que a gente faz a bolba. Eu posso fazer uma vacina na água de bebida, ou eu posso fazer uma vacina spray, por exemplo, né, naquelas aves. Então, são esses tipos de aplicação que eu tenho da vacina viva. Já a vacina inativada, que são as vacinas mortas, a gente precisa de fazer uma vacina injetável, no peito, geralmente. Por quê? São vacinas, por serem mortas, elas não vão ter uma replicação viral. Então, o vírus ele não vai conseguir caminhar pelo organismo da ave, vamos falar assim, né? Entendi.
Então, quando a gente tem a vacina viva, por exemplo, é como se a gente tivesse tido contato com o vírus de uma gripe, por exemplo. Então, a gente tem primeiro uma conjuntivite, às vezes dá uma coriza, né? E depois a gente começa com uma garganta inflamada, enfim. Entendi. Esses sintomas, porque o vírus, ele caminha no nosso organismo. Quando a gente tem as vacinas inativadas, eu não posso utilizar essa via. Porque se eu colocar ela ali no olho, por exemplo, ela vai ficar ali. Ela não vai estimular o organismo da ave a responder. Então, por isso que as vacinas inativadas, que são as vacinas mortas, geralmente de frascos maiores, frascos, geralmente são vacinas oleosas, né? Eu preciso de fazer ela injetável e geralmente a gente faz no peito, que é onde a gente tem mais musculatura. Entendi. Então, basicamente, hoje são esses dois tipos de vacina. As vacinas inativadas e as vacinas vivas que a gente tem. As vivas são as primeiras que a gente faz e as inativadas que são as vacinas mortas, a gente faz mais ali ao final da recria, né? Entendi. E qual é, na tua opinião, assim, qual o maior obstáculo hoje, o gargalo, a dificuldade que o produtor tem com vacinas? Sem ser essa questão de escassez ou sobra, assim, por exemplo. Qual é os gargalos hoje para o avicultor, sabe me dizer? Adriana, eu acho que é muita questão de fazer o processo da forma correta, que é o que a gente estava conversando. Porque, assim, às vezes, né, se esse produtor, por exemplo, a gente faz venda direta de vacina e tudo mais, mas tem algumas casas agropecuárias que distribuem vacina, distribuem os produtos. E muitas vezes eles distribuem a vacina e às vezes ele não vai com uma bula, ou não tem uma pessoa que até na casa agropecuária que vai explicar para esse produtor como que faz a aplicação. Então, o pessoal não sabe muitas vezes aplicar. E se você fizer uma vacina, por exemplo, a vacina ela é injetável, né, inativada. Se eu fizer ela ocular, por exemplo, não vai resolver. Não vai resolver. Ou se eu pegar uma vacina viva, fizer a diluição e demorar ali 2 dias para fazer no meu lote, já morreu tudo. Já morreu, é só uma água com corante. Então, assim, muitas vezes a forma de aplicação ela tem que ser um pouco melhor explicada, sabe? Para o produtor, que ele às vezes nunca fez uma vacinação e quer começar a vacinar suas aves. Então, isso é muito importante. Entendi. Então, a pergunta que eu ia te fazer, a próxima, então eu acho que você já respondeu, que é a questão assim, o que as empresas de vacina têm maior dificuldade com o avicultor, que deve ser a questão da aplicação da vacina. Sim. Né? Não só pequenos produtores, né? Os pequenos às vezes falta um pouco de informação, que é o que a gente percebe, mas às vezes os grandes produtores também, hoje o pessoal reclama muito de mão de obra. Então a gente está sempre no campo, conversando com o pessoal, mão de obra não está fácil de encontrar. E aí, assim, como a gente tem uma rotatividade muito grande de pessoas no campo, até o fato de você treinar uma equipe, quando você volta a equipe está diferente, tem que treinar de novo, isso requer um certo retrabalho. E muitas vezes, não adianta nada, eu falo com o pessoal, gente, não adianta nada eu ter uma Ferrari e andar numa estrada de terra cheia de buraco. Verdade. Não vai resolver, ela não vai desempenhar ao máximo. Então, assim, não só a vacina precisa de ser boa, mas também o processo de aplicação. Tem que ter alguém ali que entenda, que faça da melhor forma. Entendi. E você acredita que hoje, tá, as doenças que atacam hoje a ave, ela possui uma... Agora a tua opinião pessoal, Camila. Claro. Assim, aqui é opinião, tá? Não é constatação. Pessoal, mas fulano... Não, é opinião. Você acredita que as cepas, vamos falar assim, a evolução de cada vacina, de cada doença, ela vem acelerando a sua mutação ou elas são estáveis? Na verdade, o que acontece, a gente tem alguns vírus, né, bactérias, que eles mudam muito, que eles sofrem essa mutação. Por exemplo, o vírus de bronquite, que hoje todo mundo conhece, o famoso coronavírus, né? A gente percebeu que aí, no momento de 2 anos, praticamente, que a gente teve essa pandemia, né, global de Covid, a gente teve uma mutação muito rápida desses vírus. E na galinha também não é diferente, na codorna a gente tem vários vírus aí que incomodam bactérias. Realmente a gente tem agentes que sofrem essa mutação muito rápido, mas a gente tem agentes que são mais estáveis. Um agente que sofre mutação, que é muito comum, por exemplo, em codorna, é coli. Coli é um agente que, assim, ele realmente a gente tem tanto coli ambiental, quanto coli ali patogênica, que vai entrar em contato com a ave, vai causar uma doença, vai se disseminar ali no organismo inteiro da ave, causar lesão, até mortalidade. Mas também temos outros agentes, por exemplo, a Salmonella gallinario, que é um agente mais estável, que ele não sofre tanta mutação. O que nós percebemos é que cada vez mais que a gente
trabalha, né? A gente trabalha ali no desenvolvimento das aves para elas serem mais produtivas. Muitas vezes a gente não consegue deixar uma ave muito produtiva e muito resistente às doenças, né? Às enfermidades. Então acaba acontecendo da ave ela está muito produtiva porque ela precisa de entregar mais resultado, só que essa ave, querendo ou não, ela fica um pouco mais sensível. E quando a gente tem uma entrada de cólera, por exemplo, de salmonela, a gente tem uma mortalidade, a gente tem uma queda de produção. Então, por isso que essas aves elas precisam de ser monitoradas mais a perto, né? Mais de perto ali, com mais cuidado. Uhum. E existe uma, por exemplo, assim, ó, eu vi uma vez um questionamento de um avicultor dizendo o seguinte, olha, as vacinas precisam ser dada e injetada na ave, né? Em momento certo, depois não pega mais. Isso é verdade ou isso é mito? É verdade em certa parte. Opa, Por quê? então me explica melhor sobre isso aí. Então, a gente tem as aves, elas, né, têm um certo desenvolvimento ali do sistema imunológico, mais no início da vida, que seria a parte de recria. E, geralmente, a gente concentra as vacinas nesse momento. Ok. Então, tem alguns agentes que eles são mais comuns de circular nas granjas, nas produções. Então, a gente precisa de entrar com a vacina mais cedo, porque é importante que a ave, antes dela ter contato com o vírus de campo, com o problema no campo, essa ave tenha contato com o vírus da vacina. Porque vai ser um vírus que não vai causar lesão, não vai causar mortalidade nem a doença, mas vai proteger. Então, por isso que é importante a gente entrar com a vacinação antes da doença acontecer, antes da ave ter contato com outras aves mais velhas. Então, nesse início aí de recria, que é onde a gente faz geralmente as vacinas, mas também tem alguns agentes, aí por isso que eu te falei que depende. Tem alguns agentes, por exemplo, salmonela. O interessante é vacinar antes dela adoecer. Ah, mas a minha ave adoeceu, ela está positiva. A vacina vai resolver se eu entrar vacinando? Muitas vezes sim. A gente tem uma resposta muito favorável quando a gente entra vacinando um lote doente, principalmente para salmonela. Então vai depender muito do agente, sabe, que a gente tem. Entendi. E alguém já te fez assim, você como profissional, Camila, quais as perguntas assim mais corriqueiras que o pessoal te faz referente à vacina e as mais engraçadas? Existe alguma... Porque sempre tem... Porque assim, ó, o pessoal sempre me pergunta, as minhas aqui, se tem hormônio nas galinhas. Isso é a pergunta que eu... E tem gente que não acredita. Tem gente que não Sim. acredita. E todo mundo também diz que é a questão do ovo branco e ovo vermelho, que o ovo vermelho é melhor. Então isso aí Sim. são mitos. Mas você, como profissional de vacina, deve também ter algumas perguntas que o pessoal faz que é tipo assim, ou é mito ou são engraçadas. Me perguntaram outro dia, que foi uma pergunta, achei até bastante interessante assim, engraçado ao mesmo tempo, se poderia utilizar a vacina junto com a água de coco. Porque ele tinha visto um trabalho que a água de coco manteria mais a viabilidade da vacina. O que tem a ver água de coco? Exatamente. Então, assim, foi uma coisa muito... Eu falei, gente, muito curioso, ninguém nunca me falou isso. Então, a gente encontra aí, no dia a dia, a gente encontra umas perguntas, assim, alguns comentários que realmente não tem muito embasamento. E a gente vai tentar explicar, tem o diluente certo para fazer aquela vacina, ou então, se não tiver diluente, faz numa água, né, sem cloro, porque a gente tem algumas substâncias que podem inativar as vacinas, né, principalmente as vacinas vivas. Se eu for fazer ela ocular, eu vou ter que fazer diluição, eu tenho que ter o diluente correto. Ou se eu for diluir na água, não pode ser uma água com cloro, porque o cloro mata, o objetivo do cloro é matar bactérias e vírus. Então, se eu for fazer uma água clorada na vacina, eu vou acabar matando a minha vacina, quando é vacina viva. Acontece isso, Camila? Acontece muito, você acredita? Muito mesmo. Capaz, o pessoal bota água com cloro na vacina pra dar... E aí mata todo o vírus. Mata tudo, não dá nada. É água colorida que você tá dando pra galinha. E aí o pessoal vem te copar quando a vacina não é inativada. Gente, não funcionou, mas vamos lá, vamos acompanhar como é que tá o processo. Deixa eu ver o processo. Então, por isso, assim, e a campo é muito interessante, sabe? Eu gosto muito de sempre estar presente com os produtores, porque a gente consegue enxergar, às vezes, assim, é um pequeno detalhe, que se ele mudar ali, ele vai conseguir resolver o problema. Muitas vezes, a gente começou trabalhando muito com autógenas, né? Autógenas são vacinas que a gente produz personalizadas. Como assim? Eu vou na produção, eu coleto aves que estão doentes. Dessas aves, o que a gente isolar de vírus e bactéria, e eu perceber que eles são importantes para aquela doença, eu vou trabalhar esse vírus e essa bactéria daquela granja na vacina para aquele produtor. Específico. Específico, são vacinas personalizadas. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo para produzir vacina para aquele produtor. Isso é caro.
Isso é caro, Camila. Nem sempre, nem sempre. A resposta certa é vale o investimento. Então, porque assim, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não quero mexer com isso porque realmente tem um valor agregado mais alto. Nem sempre é mais alto que uma vacina comercial. É verdade. E é interessante você avaliar também o retorno disso, porque às vezes eu estou usando uma vacina comercial que não está dando para segurar o meu problema, não está resolvendo, porque o vírus é diferente, a bactéria é diferente, mas eu estou ali gastando com medicamentos, estou gastando com uma vacina que não está resolvendo. Então, muitas vezes eu tenho que abrir mão de fazer uma vacina autógena. Eu preciso de fazer essa vacina personalizada. E assim, a gente percebe que no campo, quando a gente vai, muitas vezes, fazer uma coleta de material, tá morrendo meu lote, eu vou coletar ali órgãos, coletar aves para mandar para o laboratório para fazer um diagnóstico. E aí, desse material, às vezes a gente isola algumas coisas que não têm importância clínica, que realmente, de fato, isolei uma bactéria, mas é muito comum e essa bactéria não está causando toda essa doença que eu estou enxergando ali no campo, que eu fui lá, fiz uma necrópsia, né, abri a ave, consegui ver lesão. Muitas vezes foi um problema de manejo. Manejite. Manejite, exatamente. A manejite é um dos problemas sanitários mais sérios, né? Porque o pessoal, às vezes, não faz um aquecimento bem feito, então a ave vai refugar. Uma ave que não se desenvolveu bem, o sistema imune dela não foi bem formado, então, às vezes, eu faço uma vacina, ela não responde. Então, assim, o básico tem que ser bem feito. O aquecimento inicial tem que ser bem feito. A ave, ela precisa ali de comer, né, de se alimentar bem, beber água, hidratar. Às vezes a gente chega num lote ali de poucos dias de vida, percebe uma mortalidade muito alta. Quando você vai ver, a ave morreu porque ela estava desidratada. Desidratada, ou seja, não tomou água. Exatamente. Ela ou uma não água tomou ruim. Água. Uma água ruim, ou uma água que estava quente, né? Por exemplo, a gente fala assim, mas é melhor, eu já escutei isso, sabe, de alunos de faculdade, mas é melhor beber uma água quente do que ficar com sede. Não, a ave não vai beber uma água quente. É verdade? Não bebe. Que ela... Tá, mas aí a água tá ali, tá quente, ela não vai beber. Não bebe, não adianta. Então, assim, a gente precisa de fazer um flush. O que é isso? Limpar, tirar aquela água do cano, deixar uma água fresca, chegar, né, liberar aquela água lá no final. E realmente a água tem que estar fresca. E nesse início que eu preciso de aquecer a ave. Muitas vezes eu estou aquecendo a ave, junto ali tá a água de bebida, tá a ração, aqueci também o cano da água, a água esquentou e a ave não bebeu. Vai morrer? Vai morrer, com certeza. Manejo inicial é importantíssimo. Porque isso que você está falando aqui, isso pode parecer besteira, mas pode estar morrendo ave agora em aviários que pode ter sido devido ao aquecimento da água. Sim, e é uma coisa tão simples. É muito simples. Então, assim, ir a campo traz muita informação pra gente. Por exemplo, se eu colocar uma ração muito grossa ali para uma pintinha pequenininha, às vezes ela não vai conseguir se alimentar da forma correta, não vai desenvolver. Mas tem isso, Camila, ainda? Tem, a gente encontra muita coisa a campo, Adriano. É impressionante, Capaz, assim. guria. E muitas vezes é realmente falta de informação ou falta de observação. Entendi. Eu tinha um professor que ele falava que a melhor forma que ele ia lá e fazia era o teste do banquinho. Como assim? O teste do banquinho é simplesmente você chegar ali no aviário, pegar um banquinho, sentar e ficar olhando para as aves. É o teste do banquinho. Gente, é enriquecedor. Por quê? Teste do banquinho, pessoal. Faz o teste do banquinho uma vez. Porque você vai começar a observar se as aves elas estão se alimentando bem, se elas estão se hidratando, né, bebendo água. Geralmente a gente fala, tem que ter ave, principalmente quando é pintinho, né, nesses primeiros dias. É uma criança, então a gente precisa de ter ave ali, que tá bebendo, ave que tá comendo, ave que tá brincando, né, correndo, ave que tá descansando. Elas brincam? Ficam brincando ali? Sim, uma com a outra, curiosa, né? Assim. Então, assim, é comportamento normal da ave. Agora tá todo mundo bebendo água, tem uma coisa errada. Faltou água e essas aves, elas estão com sede e a partir do momento que libera água, vai todo mundo pro bebedouro. Ou tá todo mundo comendo, né? Querendo chegar ali na linha de ração. Essa não, faltou ração. Entendi. Tá todo mundo amontoado, tá todo mundo com frio. Entendi. Então, assim, se tá tudo amontoado ou tá passando corrente de vento em algum lugar e elas estão se amontoando no outro lugar para tentar ali se aquecer. Então, isso é muito comum, sabe? A parte de manejo é importantíssima. Entendi. E a questão, você acha que tem espaço ainda para crescimento e desenvolvimento de vacinas ainda? Tem. Bastante. Tipo? Por exemplo, hoje, um dos gargalos que a gente falou, mão de obra, né? Então,
cada vez mais as empresas elas têm trabalhado para levar vacinas, retirar vacinas do campo para fazer no incubatório, né? Quando a gente falou de tipos de vacina, eu fui um pouco mais falei de uma forma um pouco mais simples, né? Nós temos vacinas sucinta, isso. Nós temos vacinas vivas e vacinas inativadas. Mas as vacinas vivas, nós temos aí vários tipos de vacinas vivas. Então, a gente tem vacina viva que faz a campo, tem vacina viva vetorizada, por exemplo, que seriam vacinas um pouco diferentes, vamos falar assim, né? Que tem 2, 3 vírus juntos, por exemplo. A gente tem também vacinas que elas podem ser feitas nos ovos antes do pintinho nascer. Me conta mais sobre isso. São muito interessantes. A gente tem vacina que vem junto com o anticorpo já. Como assim? Não, mas aí eu vou enlouquecer. Tu quer me enlouquecer? Assim, nós temos vários tipos de vacina. Mas para simplificar, cada vez mais hoje as empresas elas estão tirando as vacinas do campo por questão de mão de obra, vacinação e levando essas vacinas para o incubatório. Ah, então as vacinas, a pintinha, ou pintinho, ou frango, a ave, vou falar ave, né, de forma geral, ela já nasce já com, a princípio é já para nascer com as vacinas. Perfeito. Hoje a gente tem, por exemplo, né, um pintinho de uma galinha, a codorna é um pouquinho diferente o ciclo, mas a gente tem 21 dias de incubação até o nascimento. E aí, quando a gente tem ali por volta de 18, 19 dias, que o pintinho já está formado, a gente entra fazendo essas vacinas, que são vacinas em ovo, né? Então, quem faz, geralmente, é o pessoal do incubatório. E facilita muito. Por quê? Porque o pintinho, primeiro, se ele chega na granja, ele já tem um desafio, ele já tem uma proteção, que ele começou lá atrás. Então, é fantástico. Além disso, a gente economiza o manejo do campo, que é um manejo que, às vezes, ele é muito trabalhoso. Qual que é o problema dessas vacinas? Não sei se é um problema, mas vamos falar uma desvantagem. Certo. A gente não tem todos os tipos de agentes com essas vacinas. Ainda? Ainda. Então, assim, tem muito mercado para crescer ainda na avicultura, tem muita coisa que precisa de ser estudada, desenvolvidas, né? Por exemplo, vacinas mais completas. A gente vê muito pessoal falando assim, nossa, mas tem que fazer esse tanto de vacina? Às vezes precisa, dependendo do desafio da região. Ou então, eu consigo desenvolver uma vacina que ela tem mais agentes, que às vezes numa agulhada só eu consigo fazer vários agentes ali e proteger minha ave. Eu ia te perguntar isso. Ô, Camila, não dá pra gente botar tudo numa vacina só e fazer tudo junto? Azara? Não dá. Porque tem algumas vacinas que a gente precisa fazer mais de uma vez, por exemplo. A gente fala que é o primer vacinal, né? Esse nome bonito só quer dizer que é a primeira resposta do sistema imune no organismo da ave. Então, a gente precisa, às vezes, de ter alguns agentes que a gente repete a vacinação. Eu faço ali 1, 2, 3 vezes durante a vida da ave, para aquela ave, primeira vacina que eu faço, ela só realmente vai produzir anticorpo. Né? Vai avisar o sistema imune, tem um vírus diferente aqui, eu preciso de produzir anticorpo contra ele. Da segunda vez que eu faço, ele já conhece aquele vírus, né? Aquela vacina já foi internalizada pelo organismo da ave, então ela vai produzir mais anticorpo. Já da terceira vez eu vou ter uma resposta melhor ainda. Entendi. Então ela vai responder melhor, ela não vai adoecer, né? E quando chegar em contato com o agente de campo, ela já está bem protegida. Então tem alguns agentes que eu preciso de repetir a vacinação, outros apenas uma resposta inicial ali é suficiente. Assim como a gente, por exemplo, catapora. Catapora a gente pega uma vez e não pega mais. Isso mesmo. Então seria como se fosse uma vacinação só, entendeu? Agora é gripe. Entendi. Gripe às vezes a gente pega várias vezes, né? Então a gente precisa de ter mais vacinações. Mas a gripe, querendo ou não, porque o vírus ele vai mudando bastante. Mas algumas coisas a gente precisa de fazer mais de uma dose e outras a gente faz uma dose só que já é suficiente. Entendi. E quais são as doenças mais corriqueiras hoje na avicultura? Corriqueiras. Sim. Tá bem alta, né? Vamos falar assim que é a novidade. Não novidade, mas tá aí de volta. É a questão de salmonela, galinaro. É um tipo de salmonela que ela só dá na galinha. Ela não passa para o ser humano, né? Bem tranquila, vamos dizer assim. Não é considerada zoonose. Mas é um agente que ele causa bastante problema no campo. Por quê? Primeiro, as aves elas ficam muito prostradas, então elas param de comer, param de beber, acaba caindo a produção, então essa ave ela para de produzir ovos ou produz bem menos do que produzia antes. E depois disso, com o passar da doença, a gente tem uma mortalidade altíssima no campo. Às vezes morrem 40%, 50% do lote.
Então morre bastante. Então, assim, é uma doença que, por mais que ela fique só na ave, a gente tem que dar atenção. A gente tem que fazer uma vacinação para proteger, a gente tem que tomar medidas, não só de vacina, mas também de, a gente fala biosseguridade, né, manejo. Morreu uma carcaça, não posso deixar aquele animal morto ali, eu tenho que enterrar, fazer uma compostagem, porque aquele animal está disseminando a doença para os outros animais que não adoeceram ainda. Então, toda essa parte assim, é importante pensando no manejo das doenças. Além da salmonela, a gente tem, muito comum, não em codornas, mas em galinhas também, bronquite infecciosa, que é o coronavírus da galinha, né, que é diferente do nosso, mas ele é um agente que ele sempre está presente, ele causa aí uma queda de produção, qualidade de casca também ele afeta os ovos aí incubáveis, né, pensando em matrizes, e é um agente muito comum de ser encontrado no campo também. Um negócio é que ele sofre muita mutação. Então, esse a gente sempre tem que estar de olho fazendo um diagnóstico, né? Vamos falar aí esses dois. E a coli, Escherichia coli, geralmente é um agente que ele causa ali, também as aves, elas param de se alimentar, causa uma mortalidade, não tanto quanto salmonela, mas geralmente ela está secundária ali a alguma outra doença. Entendi. E isso só dá em galinha? E codorna também. Tá, mas se for em galinha, muita gente vai ter que se cuidar, né? Porque... Ah, sim, só dá em galinha. Só dá em galinha. Tanto, né, tanto homem quanto mulher, tem que se cuidar. Não, brincadeiras à parte. Só tá. Em galinha. Brincadeira, não, porque também tem homem galinha também, né? Ah. Verdade. As doenças, aproveitando um pouquinho, né, o gancho, as doenças que são zoonoses, né, que pegam nos animais, no caso de aves, e passam para os seres humanos, o Ministério da Agricultura hoje tem uma legislação muito completa. Eles fazem muitas ações. Agora a gente está vendo falar de gripe aviária, né? E isso, eu fiz a brincadeira aqui do galinha, porque a próxima pergunta seria qual é a doença que pode pegar em seres humanos, que é da ave. Isso aí. A gente tem outros tipos de salmonela que podem passar também, mas são bem raros assim da gente de encontrar, né? E realmente causar uma intoxicação alimentar, por exemplo. Mas nós temos hoje, a nossa grande preocupação no país é a gripe aviária, a influenza aviária. É uma doença que ela dá sinais, é como se fosse uma gripe hemorrágica mesmo, que dá tanto nas aves quanto em nós seres humanos. Então, esse tipo de doença, o Ministério controla muito, tanto a parte de fiscalização, a parte de monitoria. Recentemente, vamos falar assim, uns 2 anos, a gente começou a ter caso em ave silvestre no Brasil. E esses casos, assim, eles foram muito bem controlados, muito bem contidos pelo pessoal do Ministério. Geralmente é uma doença que ela chega a mortalidade praticamente 100% do lote. E é rápido, né? É muito rápido mesmo, porque é um vírus. Quanto tempo, assim, mais ou menos? Pegou agora, quanto tempo a galinha vai morrer? Depende muito da quantidade viral que está ali presente, mas assim, é questão de horas. Num dia praticamente já morreu. Horas? Isso. Teve um caso fora do país que o pessoal falou que teve um produtor que trouxe aves de fora contaminadas, ele não sabia, e uma região ali de uns 10 quilômetros mais ou menos, em 3 dias morreu todas as aves da região. Meu Deus do céu. Região de alta produção no México. Então, assim, a gente percebe que é realmente um vírus que ele circula muito rápido, né? Ele é muito, a morbidade é muito rápida, mortalidade tudo muito rápido. A ave adoece e ela acaba, né, morrendo ali em questão de horas. E é uma coisa que assim, ela tem que ser contida. Então, por isso que hoje no país a gente tem uma legislação muito forte para a influenza aviária. O Ministério hoje ele disponibiliza muitas pessoas nesse controle, né, nessa monitoria diagnóstico. Se a gente tiver uma suspeita hoje que seja de um caso em granja, essa suspeita, esse material já é coletado na granja, mandado para o laboratório oficial do Ministério. E assim, hoje eles estão numa rapidez muito grande de liberar esses resultados, porque a granja até então ela fica bloqueada. Porque eu não posso liberar uma granja com suspeita se eu não souber se realmente ali tem um problema acontecendo, aquilo ali é positivo, é negativo, eu não sei. Então, assim, o risco disso disseminar para outros plantéis, entrar na avicultura comercial é muito alto. Então, a gente precisa de conter esse foco, esse possível foco. Então, por isso que as ações, elas são bem, assim, restritas, são bem pesadas mesmo no controle dessa doença. E será que já teve seres humanos que contraíram isso? Sim. Recentemente, não, né, aqui na América, mas assim,
Na parte oeste, a gente teve algumas pessoas, teve um caso, se não me engano, o último foi de uma criança que contraiu gripe aviária, ficou internada, foi um caso muito sério, sabe? Então, são pouquíssimos os casos que a gente tem hoje no mundo de positividade, que já tiveram contato, mas existe sim essa possibilidade. Hoje no Brasil, graças a Deus, nós somos livres de influenza aviária. A gente só teve positividade em ave silvestre, então a gente continua exportando, a gente continua aí com toda a biosseguridade que a gente tem aqui no país. E é letal para o ser humano? Em alguns casos, sim. Entendi. E nesse caso, o que tem que se fazer é a biosseguridade. Sim, biosseguridade é importantíssimo hoje no país. A gente não tem vacina liberada para a gente fazer. Uma das coisas que o Ministério, né, que a indústria avícola também aborda bastante, é porque se a gente vacinar as aves, a gente não consegue fazer uma diferenciação e acaba que isso vai barrar um pouco a nossa exportação. E hoje o Brasil ele é um dos principais exportadores de carne de frango do mundo. Carne de frango. Né? E aquela doença que deu lá no sul, que deu aquela barrada na exportação? Nós tivemos um caso recente, bem lembrado agora, de Newcastle. Newcastle e influenza são agentes que eles estão ali na lista do Ministério de Controle. Newcastle também é uma doença que ela pode acontecer em seres humanos, de uma forma um pouco mais leve que a influenza, né? Newcastle é uma doença que na ave, ela causa sinal neurológico, uma mortalidade também muito alta, não como influenza, mas mortalidade alta dependendo do vírus. E nos seres humanos causa uma conjuntivite. Só? Só. E por ser um agente assim de muita preocupação pro Ministério, por passar para os seres humanos, a gente também tem um controle bem rigoroso. Hoje, no Brasil, a gente tem uma vacinação para Newcastle, ela é liberada. Muitas empresas, vamos falar hoje que praticamente todas trabalham com vacina de Newcastle. É uma vacina muito simples de ser aplicada, né? A gente tem vacina viva, vacina inativada. Muito simples de ser aplicada para a gente proteger os animais para não terem essa possibilidade de ter contato com vírus de campo ou adoecer e causar todo esse transtorno que a gente teve. Na tua opinião, novamente, gosto de pedir opinião. Por que aconteceu o caso no Rio Grande do Sul, lá no Sul? Então, Adriano... Opinião da Camila, não é constatação, de deixar bem claro. Então, a gente... É um caso que surgiram vários boatos, né, a respeito. Mas uma das coisas foi uma granja de frango de corte. Então, a vacinação no frango de corte é um pouquinho diferente, né, das aves de vida longa. Algumas aves, elas não vacinam. E a gente também tem uma rota migratória ali muito forte, né? Querendo ou não, no litoral, quando a gente teve os casos de influenza aviária, os principais, assim, vamos falar que 80% dos casos, a maioria foi ali na zona mesmo de litoral, que é onde a gente tem muita ave migratória passando. Entendi. Então, assim, esse cuidado com a biosseguridade, ele tem que ser muito bem, assim, feito, sabe? Ele tem que estar ali. Biosseguridade hoje é tudo, né? Entendi. E passando um pouco agora... Deixa eu te fazer uma pergunta agora que me surgiu. Às vezes, sabe, pessoas velhas ficam nesse negócio, né? Vem perguntas assim. A questão de vacinas, por exemplo, para peru, por exemplo, tem também se vacina, patos, marreco, ganso? Ou não existe vacina para esses animais? Isso me surge agora. Tipo Sim. Assim. Nós temos alguns agentes que eles vão para outras espécies que não sejam codornas, que não sejam... Não cheguei na codorna, né? ainda, mas vou chegar. Mas são agentes diferentes. Tem alguns que são os mesmos, por exemplo, cole acontece neles da mesma forma, pasteurela, coriza. Depende muito da espécie. Conforme muda a espécie, a gente, mesmo sendo aves, né, a gente muda um pouco os agentes. Mas tem também. Mas tem as vacinas, tipo, mas a mesma vacina da galinha não funciona, por exemplo, para peru, para marreco, para ganso? Algumas não. Por exemplo, hoje nós temos um cliente de patos, que a gente trabalha uma vacina autógena, que ele tinha um desafio específico, um desafio até bem tranquilo, assim, mas era específico e por não ter uma vacina no mercado, para isso a gente desenvolveu uma vacina autógena. Então, acontece, às vezes, a gente precisa de fazer um produto personalizado para aquele cliente. E demora muito para fabricar essas vacinas autógenas? Depende do agente. Vacinas que são bacterianas, bactéria é mais fácil de crescer no laboratório. Então, a gente coleta esse material, plaqueia, e aí, em torno de vamos falar assim, de uns 10, 15 dias, se não tiver que fazer nenhuma tipificação,
verificar qual bactéria específica é aquela. Ah, é uma coli do grupo tal, sei lá. Tantos fatores de patogenicidade, uma coli específica. Só falar assim, é uma coli, tá ali ligada ao meu problema. Eu consigo desenvolver uma vacina de coli, por exemplo, depois que eu tive o diagnóstico, que eu consegui isolar a bactéria dali, em até uns 40 dias. Entendi. É possível, e eu preciso de fazer toda a parte burocrática, de passar pelo ministério e tudo mais. E casos assim que a gente tem vírus atuando, geralmente são agentes que são mais difíceis de crescer em laboratório. Então a gente precisa de inocular isso em ovo, recuperar, inocular em ovo de novo e fazer esse processo várias vezes. Capaz, guria. Tem que fazer todo esse processo Sim. até ter um... Até eu conseguir pegar ali uma sementinha do vírus ou da bactéria. A bactéria é mais simples, mas Sim. do vírus uma sementinha dele. Eu tô Depois te eu vou replicar de novo. Eu tô te chamando de guria, eu acho que eu fico tão à vontade que eu acho que eu tô lá Fica em à Porto vontade, Alegre. sem problema. Então aí tem toda essa questão e aí isso demora quanto tempo mais ou menos? Já aconteceu da gente fazer vacina viral, assim, 60 dias depois do isolamento. Às vezes a gente demora um pouco mais porque a gente não cresce direito. Então eu preciso de fazer 100 frascos. Mas o meu vírus não cresceu para 100 frascos, cresceu para fazer 50. Então eu preciso de fazer uma replicação maior. Então, assim, não é tão simples, sabe? Se fosse mais simples, acredito que mais laboratórios estariam fazendo, né? Entendi. E vai muito também da expertise do laboratório, da equipe que está lá a campo, de conhecer realmente qual que é o meio de cultura que aquele vírus vai crescer, que aquela bactéria prefere, né? Para a gente conseguir desenvolver essas sementes. Entendi. E fazer esse concentrado da vacina. Então, de fato, assim, a vacina autógena ela é trabalhosa para o laboratório. Para o campo, a gente vai lá, faz a coleta. E o laboratório ele tem que ter uma experiência muito, muito boa, né? Assim, de longo tempo para conseguir desenvolver aquela vacina. Entendi. Outra questão também, e eu vou te perguntar tudo que eu tenho Fica à dúvida aqui vontade. agora. A questão é o seguinte, existem assim doenças que são muito, que os sintomas na ave sejam que são muito parecidos e aí tem a vacina que você fez e aí não é aquela, foi descobrir que é outra e aí das duas de uma vez. Tem muito. Como é que funciona Por exemplo, isso? a gente tem alguns agentes que eles são respiratórios, né? Aham. Assim como a gente, às vezes a gente vai no médico, tá meio ruim do intestino, é uma virose. né? Isso, o doutor nunca sabe o que é, ele fala que é virose. Nunca. E aí existe muito veterinário ruim que chega lá, olha, isso aqui dá vacina errada e vai ver outro. Exatamente. Então, assim, muita coisa a gente consegue, às vezes, no olho, entender e direcionar. A gente nunca fecha um caso clínico ali na necrópsia. Você fala, nossa, é tal coisa, eu tenho certeza. Já aconteceu isso comigo uma vez, eu fui num cliente e ele estava com um problema na galinha e tal, específico ali de sistema reprodutivo, né, de ovário. E aí ele falou assim, nossa, eu acho que pode ser tal coisa. Era um caso de Salmonella gallinarum. E aí eu falei com ele assim, não tá característico. Geralmente o fígado tá verde, tem alguns pontos brancos. E fui falando um tanto de coisa, dá uma diarreia verde ali, mas é só o ovário que tá assim. E aí, beleza. Eu falei, não, mas vamos mandar pro laboratório, a gente vai pesquisar vários agentes, a gente nunca manda material, pede uma coisa só, geralmente a gente abre um leque. Então, assim, o que pode dar problema no ovário? Uma coli, uma salmonela. E aí nós mandamos, e aí eu tava assim, não é salmonela. Deu salmonela, você acredita? Capaz! Então, assim, muitas vezes a gente, né, na nossa cabeça a gente pensa, não, esse agente aqui ele dá um quadro mais complexo, e nem sempre. Então, assim, biologia não é matemática. Então, por isso que hoje, nas nossas coletas de campo, a gente sempre gosta de... às vezes eu recebo ligação, mas tá morrendo muito, a ave tá triste. O que eu faço? Ou ela tá, né, puxando ar, com falta de ar ali. Gente, pode ser tanta coisa que, assim, a gente não vai conseguir, por um telefonema, até sem ver foto, sem ver necrópsia, o que pode ser. Então, a mesma coisa da gente, né, quando tem uma virose, por exemplo. Então, precisa, sim, de coletar esse material, mandar pro laboratório, fazer um diagnóstico bem feito, com os diferenciais. Um respiratório, pode ser uma bronquite, pode ser uma coriza, né, uma cabeça inchada, pode ser uma coriza, pode ser um micoplasma, um pneumovírus. Fazer esse diagnóstico bem feito para, de fato, a gente falar assim, descartei tal possibilidade, então a gente precisa trabalhar focado nesse agente que ele é o problema. Muitas vezes pode dar 2, 3 também. Entendi. Ô Camila, e me diz uma coisa, por que não tem tanto desenvolvimento para codorna? Vamos entrar agora na codorna.
Codorna, ela é um pouco diferente das outras. Pois então, porque assim, aí uma crítica ou questionamento, vamos falar questionamento, crítica não, questionamento, é que na galinha tem todo tipo de vacina. Sim. Mas na codorna, e aqui quem faz a criação de codorna, critica muito e me questiona muito a questão, poxa, por que não tem mais vacina para codorna? E eu vou perguntar para Camila, lógico, né? Então, a codorna, a gente fala refratária, senão que ela não adoece para muitos agentes. Então, às vezes a galinha, ela adoece em contato com alguns agentes, mas a codorna é diferente, os agentes são outros, né, o que a gente falou das espécies. O que é mais comum da gente encontrar em codorna? Coli, salmonela, galinara e clostridium. São esses 3 agentes os mais importantes na codorna. Tá, me explica cada um deles, vamos lá. Então a coli a gente encontra ali, quando a gente vê uma mortalidade, geralmente eu gosto muito de abrir a ave que morreu, pra gente entender o sintoma que ela estava sentindo antes. Ela parou de comer, a produção caiu, as fezes ficaram mais verdes, né? Uhum. Até isso é importante a gente avaliar as fezes das aves. Então eu gosto muito de fazer necrópsia, ver de que realmente aquele animal morreu, o que tinha de lesão. A coli, geralmente a gente vê lesão na ave inteira. Então, em parte de coração, respiratório, fígado, ovário. Então, ela é bem disseminada no organismo. A gente fala septicêmica, que é lesão realmente em todo o organismo. Já a salmonela, ela entra pelo trato intestinal, mas ela fica mais localizada. Fígado, ovário. Então, é onde a gente observa ali que tem lesões, baço, né? Então, a gente vê ali algumas características. Mortalidade muito alta também. Já o Clostridium perfringens, geralmente é um agente que ele está muito ligado à enterite. Então, a gente vê muita ave com diarreia. Entendi. E ela acaba ali, né, querendo ou não está absorvendo nada e acaba tendo uma mortalidade alta por isso. Então, assim, dos 3 agentes, todos dão mortalidades. Por isso que a necrópsia ela vai direcionar um pouco, mas nada como um diagnóstico, envio para o laboratório para conseguir realmente definir qual que é o agente que está me causando problema. E a codorna, ela tem esses 3? Sim, são esses os mais 4? comuns. E tem outros também, mas os mais comuns a gente encontrar a campo são esses 3 agentes que estão causando problemas aí. E não tem vacina para isso? Sim, temos vacina. Ah, tem vacina? Tem sim. Que é a da mesma da galinha ou não? A salmonela, sim, é a mesma, a gente consegue utilizar e ter um bom resultado com isso. Funciona? Tanto vacina viva quanto vacina inativada, funciona. A coli, por ser um agente que muda muito, a gente tem mais de 1.000 tipos de coli, muito mais que isso. Então, a coli, o ideal seria eu trabalhar uma vacina autógena. Entender também como é que está a qualidade de água, porque se a água estiver contaminada é uma fonte de coli. Então, assim, minha água é uma água que não tem cloro, uma água que está vindo ali de uma caixa, num reservatório que fica aberto. Está contaminado, qualquer um tem acesso, tem vaca próximo ali, defecando, né? Tem outros animais. Então, é uma água que não é uma água limpa, né? Então, é uma disseminação de coli. E o Clostridium, muitas vezes, a gente tem que verificar a qualidade de matéria-prima da ração. Entendi. Por exemplo, eu uso farinha de carne na minha ração. Essa farinha de carne ela foi bem processada? Como é que está a qualidade desse material? Então, assim, é tudo entender. Tem ração mofada ali no comedouro da codorna? Que às vezes acontece Tudo de isso molhar, impacta na saúde da codorna. E eu vou te perguntar, tem muito isso? Tem, bastante. Poxa vida. E aí eu fico pensando que daí sempre a culpa é do outro, né? Sempre a culpa é do outro, não é nunca minha. Exatamente. Quer dizer, na verdade a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. É por aí. E me diz uma coisa, a questão uma coisa que não me entra na cabeça é a questão da dose. A dose na codorna. É a mesma dose, o conteúdo, a quantidade, miligramas. Miligramas que fala? Não, é mililitros. ml, geralmente, que a gente trabalha isso. ml. A matemática tá horrível, né? É o mesmo que a da galinha? Não, é diferente. Ah, bom. Aí é sim. diferente porque são animais menores, né? A gente tem aí uma ave, uma galinha hoje, por exemplo, vive 100, 120 semanas. Uma codorna fica em torno de 52, às vezes até 60, né?
Não passa muito mais que isso. Então tinha teoricamente, nego vacinando errado as codornas, que ele me falou que era a mesma quantidade da galinha. Eu falei, mas não me entra na cabeça, a galinha é desse tamanho, a codorna é desse tamanho, tu dá a mesma quantidade, vai matar a codorna. Então, assim, muitas vezes, nas vacinas vivas é até mais tranquilo, sabe, Adriano? Mas uma vacina oleosa, por exemplo, geralmente a gente trabalha em uma dose menor. Porque o peito da codorna é menor que o da galinha. Aí o que a gente precisa de trabalhar é a questão da concentração. Entendi. Porque pode ser que a concentração que eu vou trabalhar ali, se eu for trabalhar metade da dose que eu uso na galinha, a concentração vai ser mais baixa para a codorna. Então, tudo isso eu tenho que trabalhar, entender qual que é o meu problema, o que eu tenho a campo para eu conseguir ali definir uma dose. As vacinas vivas são um pouco mais tranquilas, mas as vacinas inativadas eu já tenho que ter mais esse cuidado, sabe? Entendi. Vou te fazer uma pergunta que parece até besteira. E vou te pedir desculpa pela... E é a última que eu te faço, Tranquilo. né? Já vou te só dizer. Seguinte, tô vacinando as galinhas lá, tá? Geralmente aquela dupla. Tá. E eu sou meio boca aberta e pum, apliquei na minha mão. Vixe. Essa é uma dúvida que eu tenho. Tipo Sim. assim, porque tem, E né? acontece muito a campo. Quando a equipe é muito grande, a gente está conversando, e aí sem querer um vai vacinar a galinha, bateu a agulha na mão, vacinou. Já aconteceu comigo quando eu estava a campo, por exemplo. E o que acontece? A gente não vai adoecer, lógico, né? Porque são os vírus que nos afetam, são diferentes dos vírus, bactérias que afetam as aves. A não ser aqueles que a gente falou que o Ministério cuida muito para não entrar no país e tem essas vacinações. Mas o que pode acontecer, por ser um corpo estranho, então o que a gente injeta nas aves, geralmente são vacinas inativadas. Tem uma outra vacina viva, por exemplo, só de salmonela, que a gente tem vacina viva injetável. Mas quando a gente fala principalmente de vacinas inativadas, que são aquelas vacinas oleosas, e eu furei a minha mão vacinando, injetei a vacina, já acontece, às vezes só de arranhar, mas já aconteceu de pessoas injetarem na mão. Eu falei, gente, vocês furaram ainda injetaram a vacina? Acontece, Como assim? se for eu, é bem provável, viu? Acontece, Adriano. E muitas vezes, o que vai acontecer? Vai inflamar. Porque é um corpo estranho, como se tivesse sido uma lasquinha de madeira, alguma coisa assim, que está ali dentro do nosso organismo. Nosso organismo vai reconhecer aquilo ali como corpo estranho, vai inflamar bastante, vai infeccionar. Mas eu não vou morrer. Não, de jeito nenhum. Mas o que a gente Camila. orienta? Inclusive, são uma das nossas orientações em bula, né, dos outros laboratórios também. Caso aconteça a injeção na pessoa, na mão, principalmente que é o local onde mais acontece esse tipo de acidente de trabalho, a gente indica realmente levar ali no pronto atendimento, no médico, né, para avaliar, às vezes passa um inflamatório, um anti-inflamatório, faz ali, às vezes, um cortezinho, né, para tirar esse líquido que está dentro, se for injetado alguma coisa. Porque vai acontecer assim, de inchar, inflamar, como se fosse um outro corpo estranho, por exemplo. Entendi. Então, tem que tomar providências médicas mesmo. Sim. E aquelas, porque também sempre tem aquelas que são injetáveis. Eu falei que a última pergunta e eu fico... desculpa, Camila. Fica tranquilo. Aquelas são pulverizadas. Sim, as sprays. E aí tem o bonitão que vai sem os equipamentos. Muita gente. Deve acontecer. Eu tô te falando óculos, coisas que pra ti no exatamente. campo é... Então, as vacinas vivas, por elas não serem... pode acontecer que está em contato com a pessoa. São vírus que a gente precisa de fazer vacinação em 1 hora, 1h30, porque eles são vivos, né? Então, eles têm uma mortalidade muito fácil, vamos dizer assim. Então, até que a questão da vacina viva, do spray, isso não faz tanto problema para nós, seres humanos. Tá. Né? Mas não é pra estar assinando no galpão Não, de sem. jeito nenhum. Deixa bem claro, né? Tem Deixa que bem ter claro. um cuidado, tem que usar EPI, né? Isso. Tem que estar ali todo o cuidado. Mas, assim, o impacto dela no nosso organismo não é tão grande assim como o impacto de injetar uma vacina oleosa na mão, por exemplo. Entendi. Camila, sim, vou primeiro te pedir desculpa por tantas perguntas, né? E dizer, para pedir novamente agradecer, perguntar para você como é que foi. Foi tranquilo o podcast? É uma Muito coisa bom. bem tranquila, foi gostoso, conseguiu explanar tuas ideias, explicar bem direitinho. Tuas explicações são maravilhosas. Foi uma aula aqui. Então, Eu gosto muito, assim, da avicultura, Adriano, e gosto muito de conversar também. Então, assim, às vezes a gente, quando liga produtores pequenos, né, que não entende muito, eu fico horas no telefone conversando. E é muito bom, gostei bastante. Então, de parabéns pelo podcast. Eu acho que a gente precisa de ter mais canais assim, né? Isso. Que tragam informações para as pessoas mesmo, para o público-alvo ali, para os produtores, né, que estão a campo. É muito importante essa forma de veiculação de
informação de qualidade. Isso também serve, tipo assim, aquele cara que faz uma pergunta, isso eu falei lá no podcast, lá no podcast, vai lá e dá uma olhadinha. Exatamente. Porque, às vezes, a pergunta que ele tá fazendo, que eu tô te fazendo aqui, é a pergunta que o cara tem lá. Então, assim, poxa, aí tu vai ter que explicar 50 vezes. Pessoal, vai lá no Pod Aves, dá uma olhadinha que eu fiz lá um bate-papo com o Adriano lá. Eu tô explicando tudo. Essas tuas dúvidas, olha o podcast lá e depois você fala comigo. E aí isso já vai cortar metade do caminho, né? Exatamente. Isso é legal, a informação sempre é muito bem-vinda. E tomara que nas próximas vezes você aceite vir mais vezes aqui no Pod Aves. Te agradecer novamente a você que... Se o pessoal quiser te encontrar lá nas redes sociais, pode? Sim, claro, pode entrar em contato. Eu tenho um Instagram, né? Temos o LinkedIn também. Ok. Está como Camila Inata. Ok. Vocês podem procurar que vocês vão encontrar. Fico à disposição para tirar dúvidas, né? Pra gente conversar. Show. Esclarecer um pouco mais. Show. Sucesso para você aí na tua Eu profissão. agradeço, Adriano. Você também. A você que chegou até aqui, agradecer o nosso muito obrigado. Pedir para você se inscrever no nosso canal, tá? Seguir no Instagram e, novamente, um muito obrigado. Camila, obrigado. Obrigada, Adriano. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.